Bom dia a todos que acompanham o nosso canal. Hoje eu venho para mostrar para vocês como se faz o básico do crochê. Nós temos gravado algumas bolsas e as bolsas que nós gravamos, elas são com pontos bem básicos, mas algumas pessoas ainda não começaram a fazer crochê, então elas não têm noção de como se faz o básico do crochê. Eu escolhi um fio, que é um fio mais grosso, é um fio de malha, tá? O fio trama da Círculo. Escolhi uma cor clara, que é para vocês visualizarem melhor. Escolhi uma agulha maior, que é para ter uma facilidade também para aprender, porque quando você pega um fio muito fininho, uma agulha muito fina, você vai apanhar um pouquinho mais na hora de fazer os pontos. Então, eu escolhi de propósito, tá? Um fio mais grosso e uma agulha mais grossa. Então, o primeiro ponto, tá? Que nós temos no crochê, a base de tudo, chama-se correntinha. Depois que nós aprendemos a fazer correntinha, tem alguns outros pontos que compõem a base do crochê, que seria o ponto baixo, o ponto alto, meio ponto alto duplo, mas tudo começa por uma correntinha. Então, eu vou ensinar vocês agora a fazer uma correntinha. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Nós vamos pegar, tá, a agulha e vamos unir o fio assim, ó. Assim, segurando com o dedo, deixando essa orelhinha aqui. Aí, nós vamos ter que pegar ele por trás e torcer ele, ó. Uma, duas vezes. Veja que ficou torcido. Eu vou segurar esse torcido aqui com os meus dois dedos e o fio mais longo, ó, automaticamente já está aqui na frente. Eu vou com a minha agulha buscar esse fio, seguro aqui, tá? Ajudo com a mão e vou lá buscar o fio e trazer e passar por dentro da argolinha que ficou aqui. Com isso, olha, eu tenho já a minha primeira argolinha. E agora, a minha agulha já ficou dentro desta outra argola, que seria a minha segunda argola, tá? E agora eu também tenho uma facilidade maior para segurar o fio aqui, ó, porque sempre vou precisar segurar para dar firmeza. Se eu não segurar, eu não consigo fazer todo esse trabalho de buscar o fio lá atrás e passar o fio por dentro de cada argolinha que eu vou fazer. Então, continuo com o fio longo aqui, o fio curto aqui, já tenho uma argolinha aqui, minha agulha está dentro de uma outra argolinha, deixo o fio passando por cima do meu dedo, tá? E vou lá buscar de novo o fio e trazer por dentro do buraquinho, olha, segunda argolinha, tá? Novamente, vou lá, pego o fio e passo por dentro, olha, e ele vai aumentando o número de correntinhas aqui. À medida em que ele vai aumentando o número de correntinhas, eu vou descendo essas correntinhas e vou segurando sempre próximo da última correntinha que eu fiz, para ter firmeza, sustentação na hora de ir buscar o fio lá atrás, olha, e passar por dentro, tá? Então, tem que segurar sempre bem pertinho aqui. E assim eu vou fazendo. Meninas, precisa um pouco de treino, tá? Vocês não vão conseguir fazer assim já na primeira, tem que treinar. Se bate um pouquinho, mas consegue. E agora é só ir fazendo. Na hora de contar a quantidade de correntinhas, cada argolinha vale por um ponto. Então, 1, 2, 3, 4 e assim eu vou contar a quantidade de pontos. E se no meu trabalho pedir 10 pontos, eu sei que eu tenho que ter 10 argolinhas, ok? Então, olha, agora feita a correntinha, eu vou fazer para vocês ponto baixo. O ponto baixo, ele é feito dessa seguinte maneira. No caso aqui, eu tenho 10 correntinhas e mais uma correntinha. Eu tenho 11 correntinhas. Por quê? Porque eu vou usar um pontinho desse aqui para levantar o meu ponto. Eu não posso pegar dentro do mesmo buraquinho, senão ele desmancha. Eu tenho que pegar dentro do segundo. Isso vai fazer também com que dê altura para levantar o nosso primeiro ponto. Se eu fosse fazer, ao invés de ponto baixo, ponto alto, eu iria pular mais. Então, aqui no caso do ponto baixo, eu pulo uma. No caso do ponto alto, eu pulo duas. No caso do ponto altíssimo, eu pulo três, tá? Então, o ponto baixo, eu vou pular a primeira e vou pegar aqui, colocar minha agulha aqui, ir lá atrás e pegar o fio que está lá atrás, ó. Levanto e pego novamente o fio aqui, passo por dentro das duas perninhas que ficaram, meu primeiro ponto baixo. Novamente, já estou com a agulha aqui, vou lá no segundo espacinho da argolinha,
coloco a agulha aqui dentro, vou lá atrás, pego o fio que está lá atrás, trago ele aqui, levanto ele até a altura da correntinha que eu tenho aqui, ó, do pontinho que eu já tinha na agulha, tá? Pego o fio lá atrás e passo por dentro dos dois, tá? Vou lá, pego meu fio, trago pra cá, levanto ele. Não esqueçam de levantar, senão ele não fica bonito, não fica perfeito o trabalho. Levanto ele até a altura mais ou menos aqui, ó, dele e vou pegar o fio e passar por dentro dos dois. E assim eu vou até o fim da carreira, ou até o fim dos pontos. Então, eu ensinei a fazer o ponto baixo, agora nós vamos fazer ponto alto. Mesma coisa, eu estou com as minhas correntinhas aqui, a minha agulha está nessa argolinha. Agora, diferente, tá, que eu fui direto na argolinha aqui para pegar o fio lá atrás, antes disso eu vou passar a minha agulha pelo fio, isso se chama laçada, tá? Então, eu fiz uma laçada. Agora, como eu falei para vocês, ao invés de ir no primeiro, eu vou no segundo, porque isso é ponto alto. Coloco a minha agulha ali, puxo o fio e levanto, deixando todos na mesma direção. Então, da primeira vez eu tinha só duas argolinhas aqui, ou duas perninhas aqui. Agora eu tenho três, e isto é ponto alto. Tendo os 3 pontos aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou lá atrás, pegar o meu fio e ao invés de passar por dentro de todos eles, como eu fiz no ponto baixo, que eram só 2, eu vou passar por dentro de 2, vou ficar com 2, pego o fio novamente e passo por dentro dos outros 2. Agora, eu estou com uma argolinha só aqui. Novamente. Vou lá, pego o meu fio, faço uma laçada, venho aqui, ó, coloco a minha agulha, pego o fio lá atrás e levanto para ficar tudo na mesma altura. Pego o fio, passo por dentro de 2, fiquei com 2, peguei o fio e passei por dentro de 2. De novo, coloco, levanto, pego o fio, passo por dentro de 2 e de 2. Olha como ele ficou. Então, percebam, se eu não tivesse deixado duas correntinhas aqui, ó, esse ponto ele ia ficar assim, ó, ele ia ficar amassado, né? Então, com as duas correntinhas que eu deixei, ele deu a altura para nós fazermos o ponto alto. Ensinei vocês a fazer o ponto baixo e o ponto alto. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o meio ponto. Mesma coisa, estou com a minha agulha aqui, eu vou lá atrás, pego, faço uma laçada, pulo 2 argolinhas e na terceira eu coloco a minha agulha. Levanto os meus pontos e pego o fio novamente lá atrás e começo a passar por dentro deles. A diferença, tá, é que no ponto alto eu parava aqui, ficava com 2 e pegava novamente o fio para puxar. O meio ponto alto eu passo por dentro dos 3 de uma vez só. Então, laçada, coloco a minha agulha aqui, pego o meu fio lá atrás, levanto os 3 pontinhos aqui, as 3 argolinhas, tá? E pego o fio lá atrás e passo por dentro dos 3 de uma vez só. Olha, isto é meio ponto alto, tá? Ele vai ficar assim, olha. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o ponto alto duplo. Muito bem, então estamos aqui novamente, tá? Para fazer o ponto alto duplo. A diferença vai ser que eu vou passar uma vez a agulha aqui, seguro, vou lá e passo a segunda vez. Agora, eu tenho aqui, ó, eu fiz 2 vezes a laçada, tá? E, como ela vai ficar mais alta, eu preciso de pular mais argolinhas aqui. Para o ponto alto, nós estávamos pulando 2, para o meio ponto também. Para o ponto altíssimo, ou ponto alto duplo, nós vamos pular 3 e vamos pegar na quarta aqui. Mesma coisa, fui lá, peguei meu fio, levantei todos, olha, tá? Passei o fio, peguei o fio aqui atrás novamente, agora eu vou passando, fechando de 2 em 2. Então, fechei o primeiro, fiquei com 3. Busquei o fio, fechei outros 2, fiquei com 2. E agora, pego o fio e passo por dentro dos últimos 2. Olha como ele fica bem alto mesmo, tá? Então, de novo, uma laçada, seguro com o meu dedo aqui para conseguir pegar a outra laçada, seguro eles aqui, vou lá, pego o fio,
por trás, levanto o ponto, pego o fio novamente, passo por dentro de 2, levanto, passo por dentro de 2, levanto e fecho os últimos 2, tá? Isto é ponto alto duplo, ele fica bem maior aqui. Então, laçada, laçada, pego o meu fio lá atrás, levanto, passo por dentro de 2, levanto, passo por dentro de 2 e por dentro de 2, ponto alto duplo. Veja que se eu não tivesse deixado 3 correntinhas aqui, ó, de novo o meu trabalho ia ficar apertado aqui. Então, por isso a necessidade de deixar mais correntinhas aqui, ok? Olha, eu deixei por último, tá? Para ensinar o ponto baixíssimo para vocês, porque ele não ia aparecer se eu fizesse ele em cima de uma base de correntinhas. Então, eu fiz aqui uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. E agora, eu vou colocar o ponto baixíssimo em cima dessa carreira de ponto baixo, tá? Como eu faço isso? Eu ergo um pouquinho o meu primeiro ponto aqui, tá? E já coloco a minha agulha dentro do primeiro espacinho, puxo o fio lá atrás como eu vinha fazendo, com todos os demais pontos, e fico com 2 na agulha, exatamente como o ponto baixo, tá? Só que a diferença é que ao invés de ir buscar o fio lá atrás para passar por dentro dos 2, eu não busco o fio lá atrás, eu passo direto ele por dentro do outro. Vou lá, pego ele, o fio lá atrás, venho e passo direto. Vou lá, pego o fio e passo direto. Vou lá, pego o fio e passo direto. Este é o ponto baixo. Baixíssimo, desculpem. O que que acontece com ele? Olha, ele fica inclinado em cima da carreira de pontos anterior, olha. Ele não sobe nessa direção como os demais pontos, ele vai na lateral, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar bem, ó, mas ele vai na lateral. Tenho usado isso bastante para fazer alguns detalhes nas bolsas, então é muito importante que vocês saibam fazer também, tá bom, meninas? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje nessa videoaula, tá? Era como fazer o básico do crochê, que é a correntinha, o ponto baixo, o ponto alto, meio ponto, ponto alto duplo. Com essa aula agora, tá? Para quem não sabe fazer o básico do crochê, se aprender, já vai conseguir fazer as bolsas que nós temos postado no nosso canal do YouTube. Gente, não esquece de dar o joinha, de dizer se gostaram, de dar comentários se precisa modificar alguma coisa para vocês, para entenderem melhor, tá? Conversem conosco e, por favor, dá o joinha ali. Nós temos todos os canais das redes sociais, que seria o Instagram, temos nosso site, que é o Bordando Sonhos, temos Facebook, enfim. Entre em contato conosco, tá? E nos sigam. Beijos, até a próxima!